Amém? Juízes capítulo 11. Amém. Então vamos lá. Era então Jefté, o gileadita, ou seja, quem nasceu em Gileade, né? Valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade, que também é o nome do seu pai, ou seja, ele mora numa cidade que se chama Gileade, e Gileade também é o nome do seu pai, amém? Gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Mas Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der de diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Amém? Semana passada nós falamos sobre Jefté, mas nós só falamos, como toda história, né? Como eu costumo dizer, o problema de quem chega agora na nossa vida é que não sabe do nosso passado, não sabe o que nós passamos, e com Jefté não foi diferente. Nós falamos a parte onde esse óculos é ruim pra caramba. Não sei como é que vocês usam óculos, gente. Ainda bem que tu usa, né, Gabriel? Mas tu sabia que tu é o único que não usa, né, Gabriel? Glória a Deus por isso, né? Eu enxergo bem aqui, ó, tá embaçado, mas em compensação olho para vocês ficam melhorzinho assim, sem óculos. Eu enxergo melhor vocês. O problema, nós falamos sobre o quanto ele era valente, o quanto ele era valoroso. Nós falamos sobre isso, só que nós faltamos falar sobre uma parte de Jefté. Então aqui eu botei algumas coisas só para a gente lembrar quem é esse homem, né? E aqui está escrito, acompanha comigo aí na folha, né? Praticamente eu fiz um resuminho aqui da história dele para a gente saber quem é esse rapaz. Foi um dos juízes em um período caótico da história de Israel. O que é caótico? Caótico é caos, Maria. Quando tá tudo ruim, sabe? Tá tudo, né? Aquele caos mesmo. Então, isso, cabeça para baixo. A frase ótima essa. Quando tá tudo de cabeça para baixo, ele foi juiz. Então nós sabemos que Deus estabeleceu juízes, né, para governar o seu povo, né? Então o juiz era uma espécie de pastor. Tudo que dava ruim era até ele que levava, né? Ele que resolvia as coisas, né? Ele que julgava, era uma espécie de rei também, né? Ele julgava, ele decidia, aquela coisa toda. E Jefté foi um dos juízes, mas até aqui nesse momento ele não era, né? Ele era só filho de Gileade e de uma prostituta. Ou seja, seu pai era casado, né? Mas também teve um caso com uma prostituta, veio nascer ele, né? E com a sua esposa ele teve filhos. E o que aconteceu? Quando ele cresceu, né? Tem herança, dinheiro envolvido, isso é complicado.
os irmãos resolveram expulsar ele, como se ele fosse um cão sarnento, dizendo que ele não tinha direito, né? Expulsaram ele de casa. Então ele sai e vai morar em Tobi, uma cidade próxima, e se junta com, levando por dias de hoje para a gente entender bem, ele saiu da sua casa, Gabriel, e foi lá para a Vila Aliança, né? E se envolveu com aquele menino que usa droga, aquela rapaziada que, né? Então, ele começou a andar, mas ele sempre teve espírito de liderança, e deu ruim. Os amonitas começaram a vir guerra contra Israel e não havia alguém realmente, né, que fosse ali de frente. Então, o que os anciões faziam? Os anciões eram quem dava conselhos ao povo, né, aconselhavam os reis. O que os anciões fizeram? Foram atrás de Jefté, foram buscar Jefté, né? E Jefté faz um acordo com eles. Primeiro falou: vocês me expulsam, me jogam fora, e agora vem atrás de mim. Aí eles reconhecem que erraram e falam: por isso mesmo estamos vindo, reconhecemos. E Jefté faz um acordo com ele: se eu for, e Deus, olha só, tem uns livros apócrifos na Bíblia, né, como o de Judite, que ela fala: eu dei vitória, eu fiz, né? A gente reconhece quando um livro, né, da Bíblia realmente veio da parte de Deus, porque a pessoa entende que quem deu vitória não foi a pessoa, mas Deus através da pessoa. E Jefté fala: se Deus me der, né, vitória, eu serei por cabeça. E os anciões ali, eles fazem um juramento diante do Senhor, que Deus seja por testemunha, né? Você será o cabeça. Então, quando ele primeiro tenta negociar com os amonitas para não derramar sangue. Ele tenta negociar, mas não dá muito certo não. O pessoal está a fim de briga. Os amonitas estão a fim de briga. Então ele vai e guerreia e ele vence essas guerras. Então ele vem se tornar um juiz, né? Então esse é Jefté. Nós vamos continuar lendo aqui para a gente chegar na parte que ficou faltando. Vamos lá. Foi um dos juízes em um período caótico da história de Israel, né? Segundo os teólogos, entre 1380 a.C. a 1050 a.C., ou seja, 1050 anos mais ou menos antes de Cristo nascer. Aí na Bíblia está assim: não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Ou seja, como não havia quem julgasse, né, não havia rei, cada um fazia o que queria, né, e não dava em nada. Se eu quisesse na sua casa, seu Roberto, roubava mesmo, e não tinha ninguém para me deter, porque estava faltando alguém para julgar, né? Ele vivia em Gileade, que é a cidade. Ele era membro da tribo de Manassés. O que é tribo de Manassés? José era... Jacó, ele teve 12 filhos. E cada filho veio a se tornar uma tribo em Israel. Então era assim, como se fosse uma descendência, né? Eu vim da tribo de Levi, eu vim da tribo de Manassés. Está entendendo? José, ele não teve tribo. Manassés, no caso, é o seu filho. Eu vim da tribo de Efraim. Está entendendo o mistério? Então, José foi o único que não teve. Seus filhos tiveram. Então, eles vêm a se tornar. E, no caso, ele é descendente da tribo de Manassés. O significado do nome Jefté é Deus abre, né? Então, é um bonito nome para botar no filho, né? Deus abre, Jefté. A Bíblia não relata o nome da mãe de Jefté. Então, se alguém vier falar: o nome é fulano, mentira. Mentira. Eu sou teólogo, eu estudei, eu descobri. Mentira, a Bíblia não está falando nada. Não tem o nome da mãe dele, nem dos seus meio-irmãos. Mas sabemos que ele era filho de uma prostituta, o que lhe trouxe repúdio por parte dos seus irmãos, que o expulsaram de casa. E ele sai como bastardo, mas acaba sendo convocado a voltar como líder. O que acontece a Jefté após ser expulso de casa? Foi falado aqui. Ele vai habitar na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a ele e saíram com ele. Aí está aqui as referências: Juízes 11:3, onde você vai encontrar esse versículo. Se meteu com mais companhia, mas a facilidade de adaptação no novo lugar demonstra que ele tinha capacidade de liderança, né?
Em um momento crítico da nação, ele é lembrado e solicitado: volte para Gileade, venha ser conosco para combater contra os filhos de Amon, seja cabeça entre nós. Esse versículo está em Juízes 11:8. O nomear o juiz da nação, ele julgou Israel por 6 anos, ou seja, foi juiz por 6 anos, sendo sepultado nas cidades de Gileade. Por que cidades de Gileade? Porque Gileade já tinha diversas cidades lá dentro, né? Então, fala que ele foi sepultado no plural. Esse guerreiro, Gileade, que soube ser diplomata e militar. Por que ele é diplomata? Porque antes de começar uma guerra, ele foi ter com o rei de Amon e tentar um acordo de paz. Então isso aí é diplomacia, né? E ele era militar, porque no final das contas houve guerra. Antes de partir para a luta armada, ele tentou dialogar com as nações inimigas, propondo acordo. Está em Juízes 11:12. Quem diria que alguém tratado com tanto desdém soubesse tratar os outros de forma tão diferente da forma em que ele foi tratado? A história desse homem pode nos ensinar muito, porque ele foi tratado o tempo todo com desprezo. Para as pessoas ele não era nada, ele não tinha valor. E agora que ele estava como cabeça, que ele estava podendo olhar de cima para as pessoas para baixo, ele continuou sendo aquele que ele era. Ele continuou sendo o mesmo, continuou tratando todo mundo bem. Ele não tratou ninguém mal, ele não falou agora, voz porra, tu lembra de mim? Sabe quem sou eu? Não saiu dando carteirada em ninguém, ele continuou sendo um cara humilde. Amém? Foi um homem rejeitado por sua família, mas que tinha talento para liderança, andou em mal companhia. Isso aqui é um resumo assim de tudo. Quem foi Jefté? Foi um homem rejeitado por sua família, mas que tinha talento para liderança, andou em má companhia, teve seus talentos reconhecidos, foi um homem convocado a lutar pelos que o rejeitaram, ou seja, justamente aqueles que rejeitaram ele, foi esses aí. Ele podia falar agora, ó, problema de vocês, né? Mas não, foi lá. Um guerreiro, diplomata, militar, tudo isso foi Jefté. Um homem que venceu e mostrou seu valor em meio às dificuldades, mas, que é o que nós vamos falar hoje, também foi um homem que acabou sendo lembrado como um homem imprudente e apressado, né? Como é que um cara tão valoroso desse é lembrado como um homem imprudente, né? E apressado? Então nós vamos saber por quê. O voto de Jefté. Não sei se vocês já ouviram falar nesse voto, né? Vamos ler aqui. Ele está em Juízes 11:31, está escrito assim. 11:31, Ele fez um voto ao Senhor: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saiu ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Amém? Está em Juízes 11:31. Sacrifício eu pegava uma parte e daria ao Senhor. Holocausto eu dou tudo. Amém? No sacrifício eu daria um braço, uma perna ou a gordura. Para o Senhor, no geral, era a gordura que era ofertada ao Senhor. Nós podíamos comer uma parte do sacrifício, né? O sacerdote podia comer uma parte do sacrifício e a gordura era oferecida ao Senhor. Mas no holocausto não. No holocausto era tudo do Senhor. Então aqui ele falou: aquilo que sair da minha porta ao meu encontro, esse eu vou dar em holocausto, ou seja, eu vou dar por inteiro, né? E que primeiro sai à porta de Jefté após retornar da batalha? Sua filha, sua única filha. Ele venceu a batalha e quando ele chega, sua filha sai correndo ao encontro dele. Ou seja, né?
Aqui está escrito assim: não havia necessidade de voto, a batalha já estava ganha, porque Deus assim havia confirmado. Ou seja, Deus já tinha dito para Jefité que daria vitória. Não sabemos, porque a Bíblia não relata, se por medo, por insegurança, porque muitas vezes Deus nos faz uma promessa hoje, passa 10 anos, ainda não aconteceu. Então não sei por que ele fez esse voto ao Senhor. Mas não era necessário esse voto, não era preciso. Deus já tinha falado que ia dar, ele não precisa fazer nada. A única coisa que ele precisa fazer é ir lutar, né? Pegar sua espada, pegar seu exército e ir lutar. Não precisava de voto. Então foi um voto de tudo. Por quê? Aí aqui embaixo está assim, Deuteronômio 23, 21, se não me engano. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abastendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Está em Deuteronômio 23, 21, 22, onde Deus fala que se fizermos um voto ao Senhor, é melhor cumprir, porque se não cumprirmos, Deus vai cobrar o voto. Então nós estamos em pecado, porque falamos para Deus que íamos fazer e não fizemos. Então estamos em pecado. Mas se eu não falar nada para Deus, não prometer nada para Deus, eu não estou em pecado. O problema é eu falar que vou fazer e não fazer. Agora, se eu não falar nada, está entendendo? Não há pecado em mim. É o que está escrito em Deuteronômio. E também em Eclesiastes 3, 4, 5 está assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Está entendendo? Eu votei e fico enrolando Deus. Eu prometi e fico enrolando. E Deus chama essa pessoa de tolo. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votares e não cumprires. O problema está em falar, eu vou fazer e não fazer. Deus prefere que não venhamos a falar nada. Aqui está assim, ele poderia ter recorrido ao santuário de Siló e requerer a anulação do voto junto ao sacerdote Eli e ao profeta Samuel, mas não fez. Por que ele podia ir lá? Se em Deuteronômio e Eclesiastes fala para cumprir o voto, por que aqui a gente diz que ele poderia ir até no templo e falar com Eli, com Samuel, e pedir lá os sacerdotes para que anulasse o voto? Porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, entendeu? Muitas vezes a gente erra. O que temos que fazer quando erramos? Pedir perdão a Deus, do coração, é só isso. Justamente porque Deus é Deus de misericórdia, que eu, Márcia, não concordo com as versões do que teria acontecido à filha de Jefté. Por quê? Vamos lá. Sua filha foi sacrificada, queimada no fogo como oferta a Deus. A cara da Débora. Aí teu pai voltou a Débora. Aí tu saiu para pedir dinheiro para sair do teu pai, né? Sem saber que ele tinha acabado de votar. Entendeu? O holocausto era isso. Ele teria que pegar a filha e queimá-la como oferta ao Senhor. Jogar numa fogueira, né? A segunda opção, foi sacrificada e ofertada como forma de consagração, não conhecendo homem algum, permanecendo virgem e trabalhando no templo em Siló. Essa alternativa faria com que a sucessão do parentesco de Jefté fosse inexistente, né? Então ela seria sacrificada e ofertada, não sacrificada uma parte, né? Ela estaria servindo no templo de Siló, né? A possibilidade dela ter servido ao Senhor sem ter casado está em Juízes 21, 12. Nessa passagem fala de mais ou menos 400 mulheres virgens que estão lá, entendeu? Então acredita-se que talvez a filha de Jefté, que a Bíblia não relata realmente, o texto é um pouco confuso, cada um vem com a sua versão. Mas por que eu, Márcia, não acredito que ela foi queimada? Porque os adoradores de Baal, né,
queimavam as crianças para Baal. Era proibido, por lei de Deus, sacrifício humano. Amém? E aqui vem falando de Abraão. Se era proibido por Deus sacrificar alguém na fogueira, ou seja, Deus não pode ir contra a lei dele. Jefté votou, mas Deus não deixaria, Jefté é nome de Deus, ele queimar sua filha, porque Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Era proibido por Deus sacrifício humano. Mas então por que Deus pede Isaac e Abraão, né, como holocausto? Aí vai lá Abraão, bota lá a lenha para a fogueira e vem degolar o menino, que aí mata e queimar. Por que Deus pediu se era proibido? Ele está indo contra a palavra dele? Não. Lá já havia, né, quando ele vem para matar, ele ouve uma voz falando, não faça tal coisa. Né? Então ele para e quando ele olha para trás já se vê um cordeiro, uma ovelha sem mancha, né? Que representa, já expliquei aqui sobre tipologia, a vinda de Jesus. Ou seja, essa ovelha já está representando Jesus, ou seja, Jesus ali está morrendo pela vida de Isaac. Então, quando alguém vier, um pregador, né, tem líderes hoje das novas igrejas, está surgindo cada igreja doida por aí, vier dizer que o Velho Testamento pode rasgar, gente, pelo amor de Deus. O próprio Jesus falou, eu não vim abirrogar. O que é abirrogar? Abirrogar no dicionário significa anular. Então, Jesus fala, eu não vim abirrogar a lei, mas toda palavra vai se cumprir. Então, o Velho Testamento ainda está valendo, amém? Pela graça, porque vivemos pela graça, né? Deus sabe que não conseguimos cumprir todos os mandamentos, são pesados. Então Jesus morreu por nós. Um dos muitos propósitos da cruz, né, é que Ele nos perdoa porque não conseguimos carregar realmente todas as leis. O que vale é o esforço. Santidade não é você ficar parecendo santão. Santidade é você se esforçar todos os dias para fazer o que é certo. Aprendeu com Deus, né? Se você aprender a falar inglês, tu nunca vai falar inglês? Tu vai falar. Se você aprender a cozinhar uma coisa gostosa que você gosta de comer, tu nunca vai fazer? Tu vai fazer, né? Não? Ou seja, quando aprendemos algo, nós passamos a praticar. Isso é santidade, aprender e fazer. Agora houve um sacrifício humano que Deus permitiu, o de Jesus, né? Ele morreu na cruz. Mas esse, a partir desde o início, gente, quando Adão e Eva pecam, Deus já está falando, ó, eles acabaram de pecar lá em Gênesis. Deus falou, virá um que vai pisar na cabeça da serpente. É Jesus. Ou seja, o plano de salvação já estava lá no Jardim do Éden. Ele vai morrer na cruz e através dessa morte vocês estarão livres do pecado. Porque aí, quando Adão e Eva pecou, nós passamos a pertencer a Satanás. Satanás agora podia botar a pata na nossa vida, né? Destruir a nossa história. Quando Jesus veio e morreu, né, toda a maldição caiu por terra, ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossos pecados estavam sobre ele. Aquela cruz dele não era dele. Teólogos afirmam que a cruz era enorme, ou seja, era para outro preso. Está entendendo? Ele carregou uma cruz enorme, que nem era para ele, não foi feita para ele, era de outro preso. Ou seja, naquela cruz ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. Por isso somos livres. Isso é ser salvo pela graça, amém? Deixei aqui uma leitura aqui básica para vocês entenderem a história de Jefté, que eu creio que todo mundo vai ler em casa. Por que ela sempre ri para mim quando eu falo isso? 2 capítulozinhos, gente. Juízes, capítulo 11 e 12, está a história de Jefté. E Gênesis 22, está a história de Abraão e Isaac. Ou seja, 3 capítulos para a gente poder falar de Jefté à vontade. Amém? Agora vamos ouvir os jovens louvando para a glória de Deus.